esse norte maior. Primeiro, como se chegou à conclusão que existe um outro continente, já que não podemos ir até lá? O que são essas comportas que se fala, né? E qual a conexão delas com a Antártica? E principalmente as outras comportas que os Anunnakis buscam e por que eles estão buscando principalmente. Essa é uma das razões deles deixarem a gente escravos, inclusive. Só para colocar gelo no parquinho, só para acrescentar, através dos estudos, né, Daklan, já tem, né, a localização desta passagem que anualmente, a cada 15 dias, num determinado período, dá acesso a este outro continente. Então, só para vocês ficarem ligados aí no que está por vir. E algumas pessoas até me perguntam, Elton, aquele formato da Terra convexa, parece ali um monte de terra, nada a ver, tem que ter o globo. Gente, aquilo ali é como se fosse a parte ali tirada só para retratar, mas existe ali a questão do domo, a questão dos céus, né? Não é aquilo ali flutuando no espaço, não, né? Que às vezes as pessoas perguntam, pô, nada a ver aquilo. Não, aquilo ali é só uma ampliação da parte né, do sistema Terra. Só complementando aí. Muito bom. Seria interessante a gente iniciar citando as expedições que um americano, o almirante Richard Byrd, coloquei até a foto dele aí na tela, realizou na década de 50, tanto no Ártico como na Antártica. O Elton pode até ter mais informações sobre isso, mas ele citou, né, em diversos documentos, e inclusive em rede de televisão na época, na mídia, tem até vídeos no YouTube, ele falando que sobrevoando certas regiões da Antártica e do Ártico, ele encontrou regiões desconhecidas, outras terras, inclusive uma região maior que os Estados Unidos da América, regiões tropicais, além da Antártica, porque naquela época não havia ainda o tratado. Foi logo depois, inclusive, que houve essa determinação e os voos foram proibidos naquela região. E o almirante Richard Byrd foi um dos últimos que conseguiu falar sobre isso. Foi muito interessante. Elton, quer complementar alguma coisa sobre o Richard Byrd? Sim, existe o diário, né, de Richard Byrd, e inclusive ele é o almirante mais condecorado dos Estados Unidos. Mais condecorado por todo o conhecimento, por tudo que ele trouxe. Então, vale a pena dedicar ali um tempinho pesquisando um pouquinho sobre as suas expedições e sobre as informações que ele trouxe, né? Que, como sempre, é colocado num cantinho para ficar ali no esquecimento, né? Mas, né, os Estados Unidos e demais outros países sabem o que existe lá. Hitler sabia o que existia lá. E por aí vai. Recentemente, nós tivemos um livro que foi editado, né? No Brasil só tem a tradução em português, mas um italiano chamado Amadeo Giannini escreveu um livro chamado Mundos Além dos Polos. E ele traz teorias, indicações, inclusive citando textos antigos, que o que nós conhecemos como essas regiões no céu, as constelações e planetas, na verdade estariam aqui mesmo na Terra, em outras regiões, em outras terras, em outros continentes. Outros mundos estariam aqui mesmo na Terra. Muito interessante. E recentemente também foi encontrado um mapa, um documento, que supostamente havia sido trazido por monges budistas para o Havaí. E esses monges budistas deixaram esse texto e esse mapa de séculos atrás com essa imagem. Por que eles fariam um documento registrando terras além do nosso mundo conhecido? Porque os monges tibetanos ou budistas, inclusive, deixaram isso no Havaí, em Honolulu, se eu não me engano. E essa foto
foi mostrada num jornal havaiano, a Gazeta Havaiana, em janeiro, dia 11 de janeiro de 1907. 1907. Depois pesquisem sobre isso. Isso vai ao encontro do modelo que muitos estão trazendo hoje, de que nós realmente estamos numa região cercada por uma grande cadeia de montanhas com gelo, e em torno existem outras regiões, outras terras, outros continentes. Isso é fato. E muitos estão teorizando na internet, inclusive existem vários mapas, né, no qual as pessoas teorizam, não que seja assim, né, mas muitos estão trazendo nomes e associando terras mitológicas, né, a essas outras regiões. Nós de Dáquila não confirmamos isso desta forma, tá, gente? Isso não é uma informação de Dáquila, isso é apenas uma forma de apresentar figurativa, ilustrativa, para que a gente tenha uma ideia, mais ou menos, de como seria. Então, nós estaríamos aqui, no primeiro anel da Terra. Haveria um segundo anel, um terceiro anel, e assim por diante. E essas regiões, na verdade, elas estão em altitudes diferentes também, não estão niveladas no mesmo horizonte. Então, o que será que é a Terra? Nós conhecemos aqui, nosso mundo, essa região. Mesmo assim, disseram que é um globo isso aqui, né? Mas não. Vocês viram lá o modelo da Terra convexa, é mais ou menos aquele formato. Mas o que será a Terra como um todo, gente? Vocês têm noção de onde isso poderá nos levar em termos de conhecimento e ciência e descoberta de toda a verdade sobre nossa existência? Esse é o medo dos senhores do mundo. Por isso que eles estão se borrando de medo que a gente descubra. Mas não tem mais jeito. Eles sabem que já vazou, né, a informação. Agora eles vão ter que dar um jeito de contornar isso tudo, né? Inclusive, Dáquila vai mostrar a verdade logo, logo sobre isso tudo. Para quem não conhece, lá em Dáquila nós temos nossa maquete, né, do sistema Terra comparando com o globo. Quem já foi lá sabe, né, que nós fizemos essa maquete. Até para que a gente explique, realize algumas palestras lá no local. Para quem não entende a questão da Terra convexa, visualmente, tá, gente? Se a gente pudesse olhar lá do alto, subir e observar a Terra sem nenhuma poluição atmosférica, ilusão de ótica, nuvens, nós veríamos a Terra assim, essa nossa região. Tá? Então é muito interessante. E a gente tem que abrir a mente, sabe? Porque é difícil acreditar. E não é questão de crença, é questão de você buscar realmente provas de que isso tudo é real. Essa é uma maquete que nós temos lá também, mostrando o campo eletromagnético da Terra, inclusive que vai sofrer uma alteração, já está tendo, né? O polo norte magnético, que seria aqui no centro, está se deslocando. Aqui seria o norte maior. O Rafa, só fazendo uma analogia enquanto você está mostrando essa imagem e fazendo uma comparação com a imagem anterior que mostrava os anéis, embora não seja uma imagem oficial de Dáquila, né, não é uma informação de Dáquila, é com base em outras pesquisas, mas inevitavelmente a gente começa a pensar, então, dentro da Terra, do que nós entendemos, então, como sistema Terra, existem outros mundos ou outras terras além do Norte Maior. Faz sentido esse raciocínio? Isso tudo a gente ainda está falando de Terra? Exatamente. No sistema Terra. Então, essa região aqui, ó, que está recortada, seria o primeiro anel. E não existe só o norte maior no primeiro anel, não. Tem outras apêndices aqui também em torno. A gente já sabe disso, foi confirmado, inclusive. O Urandir já passou até em live isso, né? Depois que o documentário veio à tona, a gente apresentou apenas o norte maior.
aqui são imagens estranhas, né, que a NASA mostra. Só que, na verdade, a realidade é essa aqui, né? Para a gente entender melhor a visão real, a olho nu, e não com câmeras olho de peixe, como eles mostram. Agora, com relação aos continentes, é muito interessante, porque se a gente tivesse tecnologia para conseguir alcançar longas distâncias, porque o telescópio no horizonte ele não consegue abarcar longas distâncias devido à atmosfera, né? A refração óptica da luz, enfim. Então, se a gente conseguisse ter uma tecnologia que limpasse e despoluísse a atmosfera, com certeza nós veríamos terras além e conseguiríamos ultrapassar, inclusive, esses campos eletromagnéticos que envolvem essas regiões. Porque cada região dessa não é a mesma condição de MDPL, ou seja, magnetismo, densidade, pressão e luz. Os fundamentos da natureza são diferentes, divergem. Para nossa região, para o nosso anel e para os outros anéis, para as outras regiões da Terra. É como se fossem outros planetas mesmo. Então, se a gente conseguisse ir para lá fisicamente, ou eles chegaram, quando chegaram aqui, né, eram astronautas. Possivelmente tinham que vir de naves com tecnologias diferenciadas, com aquelas roupas de astronauta, para se adaptar às condições desses mundos. Antes de mostrar isso, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Vai ser esse vídeo mesmo. Olha que interessante o relato desse árabe. Inclusive, nós já confirmamos, tá, gente? A tradução. Mandamos para um amigo nosso, lá dos Emirados Árabes. Ele traduziu o que esse senhor está dizendo. E olha o que ele diz num vídeo que ele soltou na internet. Vamos colocar com áudio, senão... esse vídeo ele foi espalhado aí pela rede e viralizou, né? Depois que ele apresentou essas informações e que foram ao encontro de muitas coisas que estávamos pesquisando, né? A questão do petróleo que ele vai falar, não necessariamente a gente confirmou isso, né, ainda, mas a questão das terras, além sim. Essas aberturas, essas passagens, esses portões, né? Essas comportas no céu e também nessas passagens que existem em certas regiões da borda da Terra. Então vamos lá, só para a gente ver o vídeo de novo com áudio agora. لكن عندما نقول أن الأرض عظيمة ممتدة وحدودنا التي علمنا هي هذه القارات، لكن هل هناك غيرنا؟ نعم، هناك غيرنا في هذه الأرض. الذي يسمونه القطب الجنوبي لا يوجد شيء اسمه قطب جنوبي، بل هو جوانب الأرض. ما بعد الجليد توجد بوابة عظيمة جدا الدول العظمى على علم بها، والبوابة تطل على أرض أخرى هي حضارات أخرى منها يأجوج ومأجوج. وللعلم البترول اللي هو النفط الخام، الكرود أويل اللي موجود في أراضينا هو أنهار عندهم، هو بالنسبة لهم أنهار تجري فيدخل في تحت الأرض وفي باطن الأرض حتى يصل إلى أراضينا. ليس البترول هي بقايا حيوانات أو عظام أو ديناصورات من هالخرافات اللي الناس مصدقتها، ولا بقايا نباتات قديمة جدا. لا، البترول أنهار في أرضهم تجري حتى تدخل في باطن الأرض إلى أرضنا. واضح؟ Esse está claro é ótimo, né? É polêmico, né? Isso é uma bomba, né? Porque assim, você viu o que ele diz? Existem passagens para outras terras com civilizações lá. Então, será que o que a gente acredita ser os extraterrestres são os moradores, nossos vizinhos de outras terras aqui mesmo, nesse mundo? Ou seja, da mesma forma que os europeus vieram para a América do Sul colonizar e conquistar essa região, encontrar Ratanabá, na verdade, esses outros vieram para cá procurando o quê? O que que eles vieram fazer aqui? Então, vocês percebem a manipulação que eles mesmos criaram para desinformar a humanidade com relação à existência? A gente está esperando os extraterrestres chegarem voando de outros planetas, do céu, de nave, sendo que eles já estão aqui há milhares de anos e vieram dessas terras, por esses portões e comportas no céu. Mas parece que eles estão tendo dificuldade agora para sair, os que estão aqui, né? E aqueles que estão lá não conseguem entrar. Então,
por que será que alguma coisa foi feita e colocada aqui nesse mundo, nessa região, para que impedisse que coisas piores acontecessem? Quem são esses intervencionistas que estão atuando, né, para dar um jeito nessa bagunça que foi criada aqui? Essa é a pergunta que não quer calar, né? Mas, gente, é muita informação. Muita mesmo. E eu quero colocar mais pimenta aí nesse negócio. Ele fala que alguns países sabem dessas comportas. Incrivelmente, não são todos os países que fazem parte do Tratado da Antártica, que foi a primeira parte do Elton na nossa live de hoje. Estranhamente, né? Estranhamente, existe um tratado pacífico entre países que não seriam tão pacíficos em outros tópicos da sociedade, em outros tópicos da humanidade, mas, incrivelmente, eles conseguiram um consenso que foi colocado nesse tratado e que traz uma série de restrições para o acesso de civis, né, de pessoas a esse local. Estaria lá na Antártida, então, lá na Antártida, o segredo dessas comportas que alguns países sabem e que permite a entrada e a saída para esses outros mundos? Outros mundos que são aqui, né? Exatamente. Existem várias passagens. Inclusive, lá no Norte Maior, existe alguma coisa que leva lá para o alto. Estão lembrados da mitologia nórdica? Estão lembrados de Asgard, as terras altas? E quem que está lá, né? Seria o Anu, o pai dos meninos, esperando que eles voltem para a terra deles? E muitos falam de Nibiru, né? Será que Nibiru é uma outra região ou é alguma coisa que passa de tempos em tempos aqui e tem essa órbita nos 9 mundos, em todo o sistema Terra? E será que os Anunnaki pegaram carona nesse tal de Nibiru? Quando eles chegaram aqui e passaram por cima, eles desceram do céu para a Terra? Anunnaki. Então, aqueles que vieram do céu para a Terra estão aqui até hoje, né, brincando de colonização, e a humanidade escrava, sem conhecimento, enquanto nós temos os povos antigos, inclusive remanescentes de Ratanabá, deixando para nós a verdade escancarada. Aliás, vamos trazer de Ratanabá muitas dessas verdades também que estão intactas lá. Inclusive, existem construções de Ratanabá na Antártica. E nós sabemos que isso vai aparecer quando o gelo derreter, quando algumas coisas mudarem aí ciclicamente na Terra. E os Anunnaki, inclusive, estão interessados em irem para lá, porque as bases na Antártida, eles ficam muito bem lá, porque eles gostam de frio. Por que que eles ficavam lá no Monte Olimpo? Por que que eles ficavam nas bases subterrâneas e ficam até hoje? Por que que eles querem a Antártida para eles? Porque eles querem voltar para uma região mais confortável, mais segura para eles. Então, tem muita coisa, gente. Construções dos murios, olha, pirâmides. É um absurdo o que existe. E em outras regiões da Terra tem coisas assim. O próprio Urandir disse: se eu contar para vocês o que existe, é assim um choque. Vocês não têm ideia. A gente não tem noção onde nós estamos, o que existe. É uma coisa surreal, ele falou. Quem sabe um dia ele solta, né? Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Vou recomendar que você vá depois para esse vídeo. Esse vídeo é sobre Ratanabá com o Elton Marques e ele originou uma série do qual esse vídeo da Antártida, esse corte da Antártida faz parte. E se você gostou desse corte também, aqui está o vídeo na íntegra para você assistir essa live. Eu te vejo em outras oportunidades. Até lá!